Vamos ver comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Obrigado, meu Deus. Nós vamos falar um pouquinho da palavra nesses... Quantos acharam? Diga amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Oramos para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós essa manhã, para que nós possamos nos movimentar de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é mais cortante, Deus, do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Pai, é apta para discernir o pensamento e o propósito do coração do homem. Senhor, nós somos transformados pela tua palavra. Nós somos modificados pela tua palavra. Eu oro para que esse reino dos céus venha sobre nós e que nós possamos nos movimentar de acordo com a tua vontade, Senhor. Deus, eu oro para que nós possamos crescer no Senhor. Obrigado pela tua presença que está nesse lugar. Obrigado pela tua presença, Pai Celestial, que se encontra nesse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco. Eu oro, Pai Celestial, para que nós possamos ver a tua realidade. Viver a tua realidade, a realidade dos céus, a realidade da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bom, hoje eu quero trazer uma palavra sobre vozes, sobre como nós nos movimentamos de acordo com a direção de Deus. De alguma forma nós esquecemos quem é Deus e o poder da sua palavra. A Bíblia nos diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo que Deus diz acontece. Tudo que Deus fala chega ao destino final. A Bíblia nos ensina que nenhuma palavra volta vazia para Deus. Quando Deus chega a dizer algo, aquilo vai acontecer. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Quando Deus diz algo, vai acontecer. Não havia luz e Deus diz: haja luz. E nós vamos ver que Deus, pelo poder da sua palavra, Ele cria coisas. Pelo poder da sua palavra, não pelas obras das suas mãos apenas, mas pelo poder da sua palavra. Quando Deus decreta algo, aquilo vai acontecer, de alguma forma vai acontecer. Vocês estão comigo ou não? Sabe, às vezes eu vejo pessoas dizendo que recebeu uma palavra profética e aquilo não ocorreu. Querido, então Deus não falou. Porque se Deus falou, aquilo vai acontecer. Se Deus trouxe aquela palavra, ela vai acontecer. E como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos nos mover a partir da palavra divina, da palavra de Deus. Tem algumas coisas que são muito importantes para todo crente. A primeira e talvez a mais importante é aprender a discernir a voz de Deus e obedecê-la. Sabe? Eu vejo que igrejas saudáveis são igrejas que te ensinam a ouvir a voz de Deus mais do que qualquer outra voz, inclusive a voz do pastor. Às vezes Deus vai estar falando com você através do seu pastor, como Deus pode estar falando com você através dos seus pais, ou através do seu cônjuge. Você precisa aprender a discernir quando Deus está falando com você, porque quando Deus está falando com você é um aviso, é uma direção. Ouvir a voz de Deus é a habilidade mais importante daqueles que nasceram de novo. Perder o contato da voz de Deus, ou desobedecer a essa voz, vai nos colocar em lugares de dor, vai nos colocar em tribulação.
a maioria esmagadora dos problemas que nós enfrentamos foi porque em algum momento nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir qualquer outra voz. Querido, Deus fala conosco diretamente, Ele fala, o nosso espírito fala, por isso que o seu espírito tem que estar disponível, a sua alma precisa estar disponível para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aquietar a nossa alma para ouvir a voz do Senhor. Fala, Ele fala através de pessoas, também fala. Deus também fala através de circunstâncias. Existem circunstâncias e Deus quer falar conosco através daquela circunstância. Deus pode falar conosco, sabe, aproveitando momentos específicos. Eu acho interessante quando Deus chama o profeta Jeremias e fala: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque ali eu vou falar com você. Deus não fala em qualquer lugar, de qualquer jeito. Às vezes ele simplesmente coloca uma situação para nos ensinar. Ele nos leva a certo lugar, a certo ambiente para falar conosco. Ouvir a voz de Deus é a garantia de que você vai ter vida. Vocês estão comigo? É a garantia de que nós vamos viver a vida próspera que o Senhor tem para nós e nós vamos cumprir o nosso propósito. Querido, quem sabe do seu propósito, do meu propósito, é o Senhor. Ele é que sabe. É Ele que coloca nos nossos corações. Essa voz é confirmada nas nossas vidas. E aí quando nós vamos ver o grande problema, por que nós estamos hoje nessa circunstância no mundo? Por que o mundo está pagando um alto preço? Por que nós morremos? Por que tem enfermidade? Por que tem tanta morte, tanto ódio no mundo? Porque um dia alguém decidiu ouvir uma outra voz. Um dia, não começou apenas com a visão, mas começou com a voz. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Quais são as vozes? Em Gênesis capítulo 3 nos conta a queda. Eva olhava para a árvore do conhecimento do bem e do mal, viu o fruto e está tudo certo. Ela não era tentada. Até que um dia veio uma serpente. E aquela serpente começou a conversar com Eva. E ela começou a fazer perguntas que induziram Eva a comer daquela árvore, daquele fruto. Eva olhou, até então ela não tinha prestado atenção naquela árvore, mas agora tinha uma boa vendedora, a serpente, que conduziu ela a desobedecer a Deus. Ela dá ouvidos à voz da serpente, come do fruto. O seu marido dá ouvidos à voz da sua mulher, Eva. Adão dá ouvidos a Eva. E agora ele também come do fruto. Ele deixa de ouvir a Deus para ouvir a voz da sua mulher. E eu acho interessante quando Deus vai trazer o julgamento sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão. Deus diz algo interessante a Adão. Ele diz o seguinte: e ao homem declarou, Gênesis 3:17, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Que você é pó e ao pó voltará. Olha que interessante, Deus não culpa Eva por Adão ter pecado. Deus responsabiliza Adão. A responsabilidade de ter ouvido a esposa era dele. Ele era o guardião. Querido, deixa eu falar algo para você. Nós vivemos uma geração de pessoas que transferem a culpa, a responsabilidade. No final das contas, a responsabilidade é sua. Ah, mas fulano me falou. A responsabilidade de quem? Sua. Diga a pessoa que está perto de você: a responsabilidade é minha. É difícil isso, né? Porque a nossa tendência como Adão é culpar alguém. Eu quero culpar o fulano, eu quero culpar a igreja, eu quero culpar o pastor, eu quero culpar a minha esposa, eu quero culpar... Não, a responsabilidade é sua. Você é responsável por segurar o pecado à porta. Você é responsável de não dar ouvidos. Falou assim: olha, meu bem,
muito boa essa fruta, mas de acordo com o que Deus falou comigo, eu te amo muito. Não é nada pessoal. Nada pessoal, sabe? Eu te amo muito, assim, esse ato de bondade, parece até suculenta, essa fruta aí, inclusive, então, deu uma água na boca aqui. Mas sabe de uma coisa, meu bem? Deus falou para não comer dela. Eu não vou comer. O que Adão não percebeu? Eu quero que você entenda isso. Adão não percebeu que através de quem ele amava, atrás de quem ele amava, estava uma serpente. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O diabo não vai usar quem você não conhece para falar com você. Às vezes ele vai usar quem você gosta e ama. Mas atrás daquela pessoa, ela foi influenciada por alguém que você não seria influenciado diretamente. Jesus está contando o plano dele de ir para a cruz. E está lá os discípulos. Pedro acaba de ter uma revelação. Jesus agora, depois dessa revelação, Jesus está contando o plano dele de ir para a cruz. Olha, é isso que vai acontecer. O mesmo Pedro, depois de ter tido uma revelação, esse Pedro agora estava influenciado por uma serpente. Que discernimento nós precisamos ter para identificar as vozes que não vieram de Deus naqueles que estão ao nosso redor. Deus tem compromisso não com você, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Aquilo que Ele diz que vai acontecer nas nossas vidas, vai acontecer nas nossas vidas, permaneça na palavra dEle. E a nossa tentação diária é, quem eu escuto, quem vai ser a minha voz? Qual é a fonte? Todas as vezes que nós conversarmos com alguém, nós devemos fazer a pergunta, de onde que vem essa voz? Quem está falando? Engraçado que Adão vai apresentar diante de Deus e contar a história dele. Deus falou assim, quem falou para você comer? Quem te disse isso? Quem falou que você estava nu? É a pergunta que Deus faz. Quem falou que você estava nu? Eu não te contei. E nós precisamos ter esse discernimento, porque a voz do Senhor é a voz mais poderosa, é a voz mais segura, que vai produzir em nós a certeza de um propósito bem concluído em Jesus. Deus ama tanto a questão da voz, que quando Ele aparece no monte, para trazer os mandamentos e para falar ao povo de Israel, Ele fez questão de não vir em nenhuma imagem. Em Deuteronômio 4, versículo 11, Deus diz, vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Versículo 12, então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele anunciou as suas alianças, os 10 mandamentos. E aí Moisés vai dizendo, por isso não façam nenhuma imagem, porque Deus só apareceu a voz. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele. Quando nós nos convertemos, o nosso maior desafio, o desafio da purificação e da santificação, é agora anular e retirar todas as vozes que não estão alinhadas com a voz de Deus. Vozes que falam internamente, vozes que falam na nossa mente, vozes que falam no nosso coração. Sabe, são vozes do nosso trauma. São vozes das palavras que foram liberadas contra nós, que estão no nosso subconsciente. Vozes que nós recebemos, ainda que pequenos, que nós não conseguimos lembrar, mas essas vozes estão lá internas. Vozes em diferentes áreas da nossa vida. Essas vozes precisam agora ser caladas e nós precisamos colocar a voz de Deus acima de qualquer outra voz. Vocês estão comigo ou não? É um processo divino no qual nós vivemos. Desobedecer a voz de Deus custa sempre muito caro. Pastor, mas as pessoas estão dizendo isso, mas o que Deus está dizendo? A pergunta que eu gosto de fazer sempre é o que Deus está dizendo?
Sabe, tem gente que Deus só diz algo quando Ele quer fazer esse algo. Porque quando a voz de Deus fala, às vezes as suas emoções não vão estar alinhadas com a voz de Deus. Deus te diz algo, mas as suas emoções estão dizendo outro. Alguém já passou por isso? Deus está te fazendo uma promessa, mas as suas emoções estão dizendo, isso é loucura. Eu não posso fazer isso, não tem como fazer isso, é impossível. E aí nós precisamos nos arrepender e colocar as nossas emoções em alinhamento com a voz de Deus. A pergunta que nós devemos fazer sempre é: quem é que está falando? Está vindo de onde? De quem é essa voz? É a voz do trauma? É a voz do cativeiro? É a voz da mentira? É a voz da ganância? Quem é que está falando? Nosso problema na terra começou quando nós decidimos ouvir uma voz que não era a voz de Deus. Não era a voz de Deus. Como cristãos precisamos entender isso. Jesus diz para nós, Ele fala, olha, Ele fala, permaneçam nas minhas palavras. Vocês estão seguros, em outras palavras Ele está dizendo, vocês estão seguros se permanecerem nas minhas palavras. Pedro faz algo incrível. Pedro, quando ele pesca a noite toda, e não tem nem nada, ele tenta fazer a pesca a noite toda e não consegue pegar nenhum peixe. Ele já tinha lavado as redes. Pela manhã a palavra de Deus fala, Jesus aparece para ele, Pedro libera uma palavra poderosa para mim. Ele fala, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra. Pela tua palavra. Que da primeira coisa que o inimigo vai tentar tirar na sua vida é a habilidade de ouvir o que Deus está dizendo claramente. Primeira coisa. Não adianta nós sermos boas pessoas. Não adianta nós sermos crentes sinceros. Não adianta nós termos uma teologia muito elevada. Não adianta nós termos anos de igreja ou títulos de igreja. Nada disso interessa se você parar de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus antecipa as coisas. A voz de Deus revela quem são as pessoas. A voz de Deus faz com que você teste o que está no seu coração. Às vezes o que está no seu coração não é a voz de Deus, é pura emoção. É pura empolgação. Quantas vezes nós somos empolgados? Graças a Deus, nenhum de vocês é empolgado. Né? Nós aqui na God Provider, empolgação é o que nós não temos. Nós somos frios, calculistas, esperamos a voz de Deus. A voz de Deus. Nós apresentamos as coisas diante de Deus. Às vezes nós estamos cheios de emoção, nós vamos fazer, vamos mostrar, e Deus vai, calma, deixa eu alinhar a sua perspectiva. Deixa eu mostrar o que está no seu coração de fato. Deixa eu tirar isso que você acha que é. Que é eu falando, não sou eu falando. E o que eu venho aprendido nesses anos? Mesmo aprendendo, mesmo ouvindo a voz de Deus, nós precisamos de ter filtros, porque a voz de Deus, ela se confirma. Você não precisa ter pressa. Ela vai crescendo no seu coração dia após dia, é uma semente que vai crescendo, as portas vão se abrindo. Você não precisa atropelar ninguém. Você não precisa atropelar processos. A voz de Deus vai vindo, ela vai trazendo um processo na sua vida. Sabe? Pessoas que dizem, às vezes elas são solteiras e falam, pastor, eu vou casar, eu vi Deus falar claramente comigo. E seus pais aprovam? Meus pais não aprovam não, mas Deus aprova. Deus é comigo, pastor. Eu e o Roberto Rogério vamos casar. E vai ser lindo. Vamos ter uma família, vamos viver na África, para a glória de Deus. Deus sabe que meu casamento é para a glória de Deus. E o que seus pais dizem? Ninguém aprova. Diz que não vai dar certo. Irmã, deixa eu falar uma coisa, vamos orar mais? Não, pastor, já orei. Teve um sonho profético. Só de falar, estou todo arrepiado. Irmão, e o processo? Não tem processo. Você conhece ele tem quanto tempo? Uma semana. Deus é comigo nessa empreitada. E sabe quando alguém chega para mim e fala que Deus falou, sabe o que é que eu faço? Nada, eu falo, se Deus falou, ué. Se Deus falou, está falando. Quem sou eu, irmãos, para falar contra Deus?
Sabe, mas o processo divino nas nossas vidas. Deus, Ele falou com você, pode ficar tranquilo, no tempo oportuno, no processo de Deus, você pode. Quando Deus fala com você, irmão, pode passar pelo fogo e pela água, pode passar pelas dificuldades, aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Sabe, a voz de Deus, preste atenção. Nós primeiro precisamos ouvir para depois ver. A audição no reino de Deus sempre vem antes da visão. Vou dizer de novo. A audição no reino de Deus sempre vem antes da visão. Primeiro Deus fala, você não viu. E aquilo produz visão. Ele fala. E as coisas que não existem passam a existir. Ele confirma no seu coração. Primeiro Deus vai falar. No seu coração você fala, cara, não sei porquê, mas Deus tem falado. Eu não estou vendo ainda, mas vai acontecer. E aquela palavra vai crescendo no seu coração e na sua mente. Ela vai crescendo, aquilo vai gerando fé. Vai gerando fé, é uma palavra rima. É uma palavra revelada. Ela vai crescendo até que ela chegue em maturidade. E aí você consegue ver aquilo que Deus falou com você. Meu desafio como pastor é fazer com que você aprenda a ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. E aí o processo é, Deus fala com você, mas sabe, eu já aprendi algo, querido. Todo dom e todo ministério, guarde isso que eu vou falar para você, que é muito importante, precisa ser purificado. Diga comigo, purificado. Só porque Deus fala comigo, não significa que eu estou conseguindo ouvir a voz dele plenamente, de forma pura. Só porque eu tenho um dom ministerial, não significa que aquele dom está purificado. Alguns anos atrás, eu lembro do pastor Robert Liardon, trazendo uma palavra. Ele é um homem que fala muito sobre o Espírito, sobre os generais de Deus. E ele teve uma revelação, ele foi ao céu, se eu não me engano, aos 14 anos. Aos 8 anos. Jesus levou ele ao céu aos 8 anos. E ele começa a escrever livros a partir dos 14 anos. Os 15 anos de idade, ele já era um best-seller nos Estados Unidos. E ele pregou nos Estados Unidos inteiro, um homem de muita autoridade. E hoje, com mais de 50 anos, ele fala, cara, eu pego as minhas fitas de vídeo daquela época e eu tenho vontade de passar na casa de cada pessoa e retirar as fitas, as pregações que eu trouxe. Aí ele fala, por que não? Porque a mensagem era ruim, mas juntamente com a minha mensagem havia um espírito de orfandade. Sem perceber, eu me sentia órfão. E aquilo que eu pregava trazia junto com aquela mensagem, a mensagem de orfandade. Era o espírito por trás daquilo. Aquilo me acendeu algo. Às vezes alguém está falando, alguém está profetizando, mas o que está misturado ali? O que pode estar misturado? Tem pessoas que servem, mas elas estão servindo por quê? Elas servem por causa do coração delas, de cara, eu tenho uma identidade, vou servir, ou elas servem para ser aprovadas? Algumas pessoas, elas ofertam na igreja, elas ofertam porque elas têm um coração generoso. Mas outros ofertam e ofertam às vezes de uma quantia muito grande, porque elas querem ser aprovadas de alguma forma, ou elas se sentem constrangidas. Você entende a diferença? A atitude é a mesma, mas o coração é diferente. Deus quer transformar coisas na nossa vida, Ele quer transformar quem nós somos. Então quando a voz de Deus fala conosco, a voz de Deus nós precisamos, Senhor, purifica a minha mente. Querido, às vezes Deus colocou no seu coração o desejo de empreender. Deus colocou no seu coração o desejo de ser bem-sucedido. Deus colocou no seu coração, você nasceu para ser bem-sucedido. Mas tem algo que está contaminado. Pastor, o que está contaminado? Deus colocou o desejo de ser bem-sucedido. Mas o que está contaminando o seu coração pode ser o desejo de provar para as pessoas que te humilharam que você é um vencedor. Vocês entenderam comigo ou não? Eu quero provar. Tem um chamado de prosperidade financeira na sua vida? Tem. Mas a motivação está contaminada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém? Ou é o medo? Tem um chamado de prosperar financeiramente, de empreender, mas você tem medo de passar fome. O seu dom está contaminado.
O seu chamado está contaminado, precisa ser purificado. Quantas vezes eu converso com pessoas, querido, e olho nos olhos delas, elas estão possessas. É o demônio de ganância. Se você não prestar atenção no reino espiritual e não discernir o que está acontecendo, você cai naquela lábia, e aquilo você está sendo enganado. Tem vozes falando ao mesmo tempo. Nós precisamos ter esse discernimento divino, de aprender a ouvir a voz de Deus. Debaixo da palavra do Senhor, nós lançamos as nossas redes. Debaixo da palavra do Senhor. Uma outra coisa que me preocupa nesses últimos dias é a falta de milagre na vida comum do crente. Eu converso com alguns irmãos e eu não tenho ouvido quase nenhum testemunho de fé. Fé pessoal, fé para a sua família. Mano, me conta aí, qual foi a última que Deus fez na sua vida? Pastor, eu quitei minha casa. Pastor, meu esposo foi salvo. Pastor, sabe, eu não tinha condição disso e as portas se abriram. Eu conheci alguém de uma forma sobrenatural e me conectou com outras coisas. Pastor, qual que foi o último milagre de fé na sua vida? Fé pessoal, aquilo que Deus fez na sua casa. Eu tinha esse problema emocional e fui curado milagrosamente. Eu tinha esse problema físico e fui curado milagrosamente. Qual foi a última vez que você teve um milagre? Algo que aconteceu na sua vida. Algo sobrenatural. Porque eu vou falar algo para você, querido. A palavra de Deus produz milagre. Quando Deus fala com você, você não vai andar da mesma forma. Nós precisamos ter esse grupo de pessoas. Eu sei que nós temos pessoas que são capazes de fazer coisas extraordinárias, mas nós precisamos desse grupo de pessoas que saibam se mover pela fé. Querido, quem move pela fé, a conta não fecha. A conta não fecha. Quem move pela fé, você fala assim, não acredito. Ele ganha quanto? Ele ganha salário, mas a conta não fecha. Ou é um milagre ou ele está roubando. Peraí, ele tem essa inteligência? Ele estudou aonde? Cara, ele estudou escola muito boa, não. Ele não fez nem faculdade. Mentira. A conta não fecha. Sabe, as pessoas que cresceram com Jesus, elas falaram assim, peraí, Jesus, peraí, filho de seu Zé aqui, ó, da Dona Maria, nós jogava bola com ele, meus filhos jogavam bola. De onde que vem esses milagres? E essa sabedoria? De onde que está vindo isso? Milagre, fé. Eu sei que nós vemos uma igreja, essa igreja é uma igreja capaz. Mano, colocou na mão de vocês, vocês não precisam nem orar. Já vai realizar, vai acontecer. Porque vocês conseguem fazer, vocês são habilidosos naquilo que você faz. Amém, eu sei disso. Mas me conta um milagre. Porque o reino de Deus não é mensurado apenas por isso, pela sua capacidade normal de fazer as coisas no seu natural. Eu sei que você é capaz. Me conta um milagre. Me conta o que você ouviu de Deus e, cara, eu andei sobre as águas. Cara, aquilo foi sobrenatural para mim. Sabe, a voz de Deus vai produzir algo extraordinário. O pastor Bill Johnson compartilhou recentemente uma palavra muito interessante. Ele disse que ele queria muito um piano. Ele tinha condições de comprar um piano. Ele tinha um cartão de crédito, um limite para comprar um piano. E ele falou, cara, eu tenho condições de comprar um piano, mas não vou comprar. Eu vou orar ao Pai Celestial para me dar um piano. E ele ora a Deus. E no que ele ora ao Senhor, Deus usa uma pessoa para dar um piano para ele. E o tema que ele traz é um piano ou um testemunho. Qual foi a última vez que você falou, eu posso fazer, mas eu acho que eu vou pedir a Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Sabe o que eu estou dizendo para você, querido? Existe um nível de movimento que só aqueles que se movem pela fé reconhecem quem se move pela fé. Só aqueles que se movem pela fé reconhecem. Eles olham para ele e falam assim, O cara fala assim, rapaz, ali tem alguma coisa errada. Aí você fala, não tem coisa errada não, eu conheço essa fé. Eu olho para ele e reconheço o que está acontecendo na vida dele, porque aconteceu na minha vida também. Vocês estão comigo ou não? Sabe, eu lido com pessoas, querido, que têm condições financeiras incríveis. Eu lido com pessoas que têm condições maravilhosas.
Sabe, às vezes eu conto um testemunho, olha, Deus me deu um tênis. Ele fala, rapaz, Deus te dá um tênis, irmão. Ai, cara, eu compro 20 mil tênis desse. Eu estou cantando um testemunho com a maior simplicidade, como se Deus estivesse fazendo algo enorme na minha vida. Ele olha assim para mim e falou assim, ok, só que tem uma coisa que eu tenho que ele não tem, eu tenho um testemunho. Ele tem dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quem você acha que vai mais longe? As pessoas perguntam para mim, como é que você vai construir o terceiro andar? Como é que você vai fazer o segundo campus? Quanto você tem em caixa? Ué, bom, você está falando na terra ou no céu? Porque no céu foi liberado o crédito. Você tem ouvido que voz? Você tem ouvido que voz? A fé, sabe, a voz de Deus, ela vai produzir fé, ela vai produzir um crescimento, e nós construímos as coisas debaixo dessa esperança. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não volta vazia. Para cada aspecto da sua vida, você precisa de uma palavra. Deixa eu te ensinar a orar, querido, algo. Todos nós temos necessidade, sim ou não? Você tem áreas na sua vida que você tem uma necessidade. O que você faz? Você vai apresentar aquilo diante de Deus. E quando você apresenta aquilo diante de Deus, aquela necessidade específica, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser você, pode ser sua família, pode ser um desejo do seu coração. Olha, eu quero dizer algo para você, querido. Deus é um Deus muito amoroso. E Ele dá livremente. Não precisa você ficar fazendo promessa, não. Às vezes as pessoas chegam para mim assim, pastor, vamos orar por essa causa, porque se Deus me abençoar, pastor, eu posso ajudar nessa construção, eu construo esse terceiro andar sozinho. Pastor, Deus sabe que se Deus me abençoar, eu quero dar esse dinheiro para os pobres. Não precisa fazer promessa. Deus só te abençoa, não faz nada, fica quietinho. Eu sei que você não vai fazer mesmo, Deus vai te abençoar. Não precisa fazer nenhuma barganha com Deus, não, só faz. Pastor, eu quero isso, amém. O que você vai fazer? Eu não sei, eu quero andar na rua. Tá bom, amém, Deus vai te abençoar. Aí você fala assim, onde está isso na Bíblia? Chega os leprosos para Jesus, 10 leprosos, e pede para serem curados, eles são curados. Jesus manda eles para se apresentar diante do sacerdote. Você acha que Jesus não sabia que dos 10, só um ia voltar para agradecer? Jesus não faz nada, Jesus não tirou a cura deles. Fala assim, rapaz, ninguém voltou para agradecer? No meio do caminho não vai ter cura nenhuma, viu? Vocês vão ver só. Só recebe. Eu não sei o que aconteceu com os outros que receberam esse milagre. Eu não sei. Eu não sei se eles foram fiéis a Deus. Eu não sei se depois daquele milagre eles continuaram buscando ao Senhor. Eu não sei. Eu aprendi isso há anos atrás. Deus é um Deus que abençoa, Ele dá. Ponto. Bom, se você for grato, você vai para um outro nível. Posso contar o que eu venho descobrindo nesses anos? Deus nos testa de duas formas. Ouça o que eu vou dizer para você. Ele nos testa na dificuldade. Cara, dificuldade é maravilhoso. A dificuldade revela o que está no seu coração. A dificuldade é a espera. Sabe, tem coisas que Deus faz você esperar. Porque quando você está esperando aquilo que está dentro de você vai manifestar. Por exemplo, Moisés sobe ao monte diante de Deus. Deus tinha libertado o povo de Israel. E Moisés fica alguns dias sem apresentar diante do povo de Israel. Passa um pouquinho, quando Moisés desce, o que acontece? O povo está criando um outro ídolo. Ou seja, já estava no coração deles. Guarde isso que eu vou falar para você, irmão. Não tenha pressa de fazer nada com ninguém. O tempo revela o que está no coração dele. Será que vai me deixar? Deixa solto, vamos ver. Deixa solto, não tenha pressa. Deus revela o que está no nosso coração. A dificuldade e a espera revelam o que está no nosso coração. Você acha que é bonzinho, até está com raiva, até ser magoado. Aí Deus está trazendo aquilo que está no seu coração. Vocês estão comigo ou não? Aquilo vem. Você acha que apoia as outras pessoas? Cara, eu sou uma pessoa muito fiel. Eu gosto de apoiar as pessoas. Bom, você apoia as outras pessoas até você estar passando por dificuldade financeira, emocional, e alguém está vivendo o sonho que você gostaria de viver do seu lado. Quem consegue não ter inveja? Quando tudo aquilo que você sonhou e vinha orando
Você não está vivendo, pelo contrário, está vivendo o pior momento da sua vida e a pessoa do seu lado está, nossa, explodindo. Sabe o que é aquilo? Um teste. E o pior, Deus ainda vai pedir para você orar por ela. Às vezes você está passando uma luta grande, difícil, querendo aquele milagre de forma poderosa. Chega alguém e fala para você assim: irmão, tem como você orar por mim nessa área? Era a área que você está precisando. Aí você ora para a pessoa, Deus abençoa a pessoa, e você está na luta ainda. Aquilo testa o seu coração. Quem consegue? Quem consegue celebrar a vitória da pessoa que está perto de você, você passando dificuldade naquela área? É um teste. Deus nos testa aqui. Mas sabe, nesse teste muitas pessoas conseguem passar. Mas tem um teste nesses anos de igreja que eu tenho observado poucas pessoas passarem. É o teste da bênção. É o teste do milagre recebido. É o teste da fidelidade depois que Deus dá algo. Querido, se entre 100 pessoas, durante um tempo de luta, sei lá, talvez 50 passam por esse teste, no teste da bênção, entre 100 pessoas, 5 passam. Porque é diferente, nós esquecemos o que prometemos quando a nossa barriga está cheia. Nós esquecemos o que nós prometemos quando o nosso casamento está saudável, quando as nossas finanças estão bem, quando a gente esqueceu aquela falta da presença de Deus que a gente tinha e a gente buscava, agora está saciado. Nós esquecemos. E é engraçado porque no livro, na palavra de Deus fala assim: olha, não se esqueçam de me agradecer depois que vocês estiverem saciados. A oração de gratidão no Antigo Testamento não é antes, é depois. Nós esquecemos. São 2 testes que Deus faz no nosso coração: barriga vazia e barriga cheia. Milagre recebido. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e não esquecer do Senhor. Mas aqueles que conseguem passar por esses testes, Deus vai confiar a eles coisas maiores. Querido, constantemente, ouça o que eu vou dizer para você: Deus está fazendo uma seleção para levar para o próximo nível. Deus está olhando as pessoas e fazendo a seleção. Próximo nível. Ah, você consegue me adorar aqui e aqui. Próximo nível. Você é fiel à minha voz. Próximo nível. Constantemente. Constantemente. Pessoas cuja fé estão firmadas no Senhor. Pessoas que permanecem de acordo com a vontade de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus e aprenda a amar o Senhor no íntimo. Nas coisas pequenas. Ô irmão, Deus é Deus de milagre. Sabe, tem pessoas que falam para mim: pastor, não vou orar não, Deus tem tantos pedidos para fazer, o que Ele vai preocupar comigo, meu irmão? Ainda que todo mundo pedisse ao mesmo tempo, em todo lugar, não ia ser suficiente para ocupar a mente de Deus. Deus, Ele cuida de todo o universo, de toda a criação, tudo que Deus faz. Pode pedir. Jesus fala: peça para que a alegria de vocês seja completa. Ele não fala o que tem que pedir não, Ele fala: peça. Tiago vai falar que a gente pede e não recebe porque a gente pede errado. Só isso. Aprenda a pedir certo. Pode pedir, irmão, pensa. Deus te ama, Ele conhece o desejo do seu coração, Ele não tem problema nenhum. Nós precisamos aprender a nos movimentar pela fé. Então, cada necessidade, a nível pessoal, nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Deus, o que o Senhor diz sobre isso? Senhor, eu preciso desse trabalho, eu preciso dessa situação na minha família. Aí você ora a Deus, e aí o Senhor, Ele vai te dar uma palavra. Quando Deus te dá uma palavra, aquilo vai acontecer. Pastor, eu devo orar até quando? Até ter uma palavra. Ore até ter uma palavra. Ore até Deus falar com você e ter paz no seu coração. Uma vez que Deus deu a paz de Deus, querido, é o selo que as coisas vão entrar em ordem. A paz de Deus com relação àquela área é o selo que as coisas vão acontecer. É a paz de Deus, o árbitro nos nossos corações. Então, ore até ter uma palavra. Vocês estão comigo ou não? Amém? Depois que você tem a palavra, apresentou as suas necessidades ao Senhor. Sabe, querido, não deixe de orar pela sua igreja. Creia por você e pela sua família. Creia pela sua igreja. Creia como igreja aquilo que Deus quer fazer na God Provider, aquilo que Deus quer fazer nessa família, aquilo que Deus quer realizar. A prosperidade dessa igreja é sua prosperidade. Quanto mais Deus flui aqui, mais você recebe. Quanto mais palavras de bênção, mais você vai ser abençoado em vários níveis da sua vida. Creia, ore, creia como igreja. Senhor, eu creio como igreja.
Sabe, querido, eu creio o seguinte, irmão, nós não devemos idolatrar igreja, nós não devemos idolatrar pastores. Quem idolatra não ama. Pastor, eu amo a God Provider, não idolatro. Amo o que Deus está fazendo aqui, não idolatro. Porque quem idolatra não vê, não serve, não ora de fato. Relacionamentos onde se move em idolatria, ou você é o capeta, ou você é Deus. E por incrível que pareça, eu vejo muitas pessoas, inclusive em casamentos, ele não ama o cônjuge, ele idolatra o cônjuge. Ele não ama os filhos, ele idolatra os filhos. E isso é errado, isso é pecado. Não faça de ninguém em nada o seu Deus. Só existe um Deus. Só existe um Senhor. Ame, mas não idolatre. Então você serve. Você fica atento. Creia para a sua igreja. Creia para a sua família. Querido, creia pelos seus amigos. Ouça a voz de Deus com relação ao pedido das pessoas que estão perto de você. O irmão te contou uma necessidade, uma dificuldade. Comece a orar, Deus, me dê uma palavra, Senhor. Deixa eu crer por ele também. Deixa eu gerar com esse meu irmão, com essa minha irmã, a necessidade dele. Deixa aquilo entrar no meu coração. Deus, eu preciso de uma palavra para ele. Ele está buscando uma direção nesse momento importante. Deixa eu crer com ele. E aí você começa a orar. Creia por ele. Creia com ele. Junte-se a ele, aqueles seus amigos, aqueles seus irmãos. Fala, irmão, eu orei por você, Deus falou comigo sobre isso. Vai acontecer na sua vida. Sabe, o canal de vitória e bênção na vida das pessoas que estão perto de você flui a partir do amor. Quando você ama, ouça o que eu vou dizer, você tem autoridade. Não é à toa que o Senhor fala para nós amarmos uns aos outros, creia. Ouça a voz de Deus com relação aos seus amigos, aos seus familiares. Ouça a voz de Deus com relação àquele seu parente canseira que você tem, sabe aquele parente canseira? Alguém aqui tem um parente canseira? Você está até com medo de levantar a mão, vai que está na igreja, não é? Pastor, eu não posso levantar a mão que o canseira está aqui. Você tem um parente canseira? Todos nós temos. Você já orou por ele? Já pediu uma palavra de Deus para ele? Filhos, amigos, pessoas que te perseguem, tem uma palavra de Deus. Lembro alguns anos atrás, um pastor amigo nosso, ele contou um testemunho. Ele fazia faculdade. Na faculdade, o professor dele o humilhava constantemente, o perseguia por ser cristão. Fazia dele chacota. Toda aula, toda vez que ele ia ter aquela aula, e aquele professor o magoava profundamente, constantemente. Sabe o que ele fez? Ele começou a orar por aquele professor, ele começou a liberar uma palavra para aquele professor. Ele começou a orar, Deus, eu preciso de uma palavra. Não uma palavra para humilhar aquele professor, mas eu preciso de uma palavra do Senhor para esse professor. E um dia, quando a aula termina, ele fala, professor, eu quero conversar com você. Ele fala, o Senhor me fala, eu estava orando por você essa madrugada. Esse professor ateu, ele fala assim, eu estava orando por você nessa manhã, hoje, às 3h15 da manhã, você tentou suicídio. A sua vida não faz sentido, está acontecendo isso, isso e isso na sua vida. Mas eu vou dizer algo para você, professor. O Senhor te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer realizar coisas grandiosas. Aquele professor que era ateu, que perseguia aquele menino, começa a chorar e recebe Jesus. Sabe, aquele rapaz se moveu além das emoções e das ofensas. Sabe, eu acredito algo, querido. Jesus não desceu da cruz, não porque ele não queria descer da cruz. Ele não desceu da cruz porque ele permaneceu numa palavra. Ele permaneceu em obediência. Uma das passagens mais poderosas para o povo judeu é chamar Israel. Ouça Israel. Ouça. Ouça Israel. Uma vez que nós aprendemos de forma pura e cristalina ouvir a voz de Deus, e essa voz de Deus é clara para nós, em todos os momentos, em cada circunstância, em cada batalha que nós enfrentamos, nós não só agora ouvimos de Deus e somos saciados, flui do nosso interior rios de águas vivas. Não só nós
Estamos radiantes o tempo todo no Senhor, guardados debaixo da sua palavra, como nós agora também nos tornamos a voz de Deus. Vocês estão comigo? Nós nos tornamos a voz de Deus para essa geração. Nós nos tornamos a voz de Deus para as pessoas ao nosso redor. Querido, o mundo precisa de homens e mulheres que sejam voz de Deus. Devemos nos tornar uma voz de bênção, uma voz de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, uma voz de bênção dos céus. O que sai da sua boca? O que sai constantemente da sua boca com relação às pessoas? O que sai da sua boca com relação à sua família? Sabe, tem algo que eu oro por Goiânia. Eu já percebi que às vezes é um pecado que nós temos aqui. Sabe qual pecado que é? O pecado das aparências. Às vezes os melhores obreiros de uma igreja são os piores maridos. Péssimos maridos. Péssimas esposas. Péssimos pais. Sabem bajular um líder e um pastor como ninguém. Péssimo pastor. Péssimo filho. Uma vergonha. Irmão, eu prefiro que você seja uma pessoa que me trate mal e trate bem a sua esposa, do que ser uma pessoa que me trata bem e trata mal a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos. Nós bajulamos quem nós nem conhecemos direito, irmão, só porque nós achamos que tem alguma coisa, uma galera de aparência. Aparência financeira, aparência espiritual. Isso é idolatria. Quem é você? Que voz você ouve? Tiago fala algo poderoso. Tiago 13 fala: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, pode ser assim? Acaso pode sair água doce e água amarga do mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Sabe, como que alguém libera uma palavra de bênção para as pessoas que não conhecem, mas é extremamente duro com o cônjuge, é extremamente duro com os filhos, com os pais? A palavra que libera é a palavra de maldição. Meu irmão, você xinga sua esposa, seu marido? Que crente que você é? Eu vou falar qual voz você está ouvindo. A voz do próprio cão. Nós somos julgados, meu irmão, não por aquilo que nós aparentamos na igreja, mas por aquilo que nós somos em casa. Eu quero mudar o mundo. Muda a sua casa primeiro. Muda a sua família, estrutura a sua vida. Seja bênção para os seus filhos. Pare de ser manipulador. Sirva eles em casa. Começa de casa. As pessoas que estão perto de você, as pessoas que trabalham para você. Você não consegue ver ninguém prosperar do seu lado? Não consegue ver sua funcionária prosperar? Não consegue se alegrar com aqueles que estão tendo mais do que você? Tem algo errado. Que voz você está ouvindo? É gente que quer ser fonte, bênção e maldição ao mesmo tempo. Eu e você, meu irmão, temos um chamado, ouça o que eu vou dizer, para ser bênção em todo o tempo, em todo momento. Seja a voz de Deus. Nos momentos mais críticos, seja a voz de Deus. Dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu marido, seja a voz de Deus. Quando os seus filhos estiverem te irritando, sejam a voz de Deus. Seja a palavra de Deus naquele momento.
Seja a palavra de Deus para as pessoas que estão perto de você. Seja a palavra de Deus. Seja a voz de Deus. Não só em público, mas em particular. Seja a voz de Deus. Aprenda a ouvir dele. Tenha discernimento daquilo que ele está falando, de forma clara. E comece a transferir isso em todos os lugares que você for. Sabe, nessa manhã eu quero te chamar para algo. Eu quero te chamar a um arrependimento. Eu quero te chamar a, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser um testemunho. Eu quero ser aquele, Senhor, que nos mínimos detalhes confia no Senhor, que não rejeita a sua voz, que se move de acordo com a tua palavra. Aqueles que deixam os traumas e a antiga mentalidade para viver a mentalidade dos céus, que permite com que Deus se mova em todos os ambientes. Vocês estão comigo ou não? Coloque-se em pé nessa manhã, eu quero orar com você.